Olá, irmãos! Vamos dar continuidade ao curso de masculinidade. E nesse vídeo você pode até achar estranho, né? Por que uma mulher está falando aí no curso de masculinidade? Mas hoje o tema é tratar um pouco, né? Estudar um pouquinho da visão da mulher, né? O que a mulher espera do homem. E nesse vídeo, né, a gente vai entender um pouquinho como as mulheres têm uma visão do homem, tanto como pai, como esposo e como noivo ou namorado. Então, por isso que uma mulher está aqui falando a você, homem, né? Ou até mesmo você, mulher, que está estudando, né, esse curso. Então, o que as mulheres, né, no geral, esperam de um homem, né? Nós, mulheres, esperamos que o homem exerça a sua masculinidade, seja um homem de verdade, né? E como vocês já devem ter visto, acompanhado no curso, né? O homem é aquele que tem o papel de ir em busca da mulher, né? De ir atrás da mulher, de buscar a mulher. Né? E como que o homem faz isso, né? Como que o homem exerce a masculinidade? Tendo atitudes, né? Então é isso que a mulher essencialmente espera do homem, que ele tenha atitudes. E aqui nós vamos tratar um pouquinho das atitudes do homem, né? Dessas atitudes esperadas pelas mulheres, em dois aspectos, né? Em dois âmbitos. Tanto no âmbito emocional, tanto no âmbito prático, né? O âmbito emocional nós sabemos que é mais do trato feminino mesmo, né? Então é um âmbito que a mulher dá bem ênfase na sua vida, né? Em todos os seus relacionamentos. Mas isso não descaracteriza o âmbito prático, né? Nós também gostamos das atitudes práticas do homem, né? Então nós vamos tratar um pouquinho desses dois aspectos da atitude do homem. E então, vamos começando tratando das atitudes do homem como pai. E para a gente estudar e pensar um pouquinho das atitudes do homem como pai, eu queria trazer para você que você se recorde daquela passagem, né, daquela parábola bem conhecida como a parábola do filho pródigo, mas ela também pode ser conhecida como a parábola do pai amoroso. Então, se você for lá em Lucas 15, 11, você pode ler, meditar essa parábola. E aqui a gente vai, com base nela, elencar algumas características de um pai. Então, começando com a primeira característica, né? Na perspectiva feminina de um pai, e também tendo como base essa parábola, né? A primeira característica é o amor, né? O pai que seja amoroso. E no aspecto emocional, nós, mulheres, esperamos que um pai seja amoroso nas palavras, nos gestos, né? No aspecto prático, né? Com um abraço, com gestos, toque físico, né? Seja amoroso com a sua filha, né? Ou com os seus filhos na família, né? Além disso, um pai que é amoroso é um pai que se doa, né? Que doa de si, que doa o seu tempo, que está presente. Esse é um pai amoroso. Para as mulheres tem um termo que é bem caro a elas, que é o tempo de qualidade. Então pensa aí, você que é pai, será que você está tendo um tempo de qualidade com a sua filha, né, com seus filhos? Quando você encontra, né, com a sua filha, com seus filhos, como que você, quais são as suas reações? Você fica feliz, né? Você faz festa? Assim como o pai amoroso encontrou seu filho que estava perdido e fez festa, você faz festa quando você encontra com seus filhos, quando você chega do trabalho, quando você chega cansado, ou logo quando você acorda pela manhã e vê o rosto deles, da sua filha, por exemplo, você faz festa, né? E como fazer festa, né? Não uma festa de aniversário, por exemplo, mas ser alegre, ser feliz, né? Demonstrar alegria de ver a sua filha, né? De ver seus filhos. E eu posso falar um exemplo prático lá na minha casa, né? O Matheus como pai. Quando ele chega do trabalho, né? Hoje a gente está num tempo de pandemia, o trabalho está em casa, mas quando ele chegava do trabalho, a Clara, minha filha, né, e o Francisco, eles ficavam todos alvoroçados e cantando: o papai chegou, todos felizes. Por quê? Porque eles viam a alegria do pai chegar, né? E eles viam que essa alegria era manifestada pelo próprio pai, né? E quando o pai, por exemplo, o Matheus vai lavar o quintal, né, fazer coisas simples, no dia a dia, tudo é uma festa, tudo se torna alegre e feliz na presença do pai. Será que tem sido assim também com você, na sua casa? Uma outra característica de um pai amoroso e de um pai de verdade é que ele seja trabalhador, provedor e responsável, né? E como a gente pode avaliar isso na questão emocional?
Será que os pais, né, você pai, tem trabalhado as virtudes com seu filho? Né, essas virtudes de buscar ser trabalhador, responsável, que não haja com negligência, que não terceirize, né, o seu trabalho como pai, porque aqui a gente está falando tanto do trabalho fora, né, de casa, um trabalho que nos dá bens materiais, mas também o trabalho olhando na paternidade, né, no exercer a paternidade. Então, será que você, pai, tem terceirizado a educação dos seus filhos, né? Ou até mesmo tem provido, né, materialmente para os seus filhos, né? Sustenta com bens materiais. A gente pode até lembrar da passagem, né, do pai amoroso, que o filho, ele pediu a herança, né? E se o pai não trabalhasse, não fosse um pai trabalhador, provedor, não teria essa herança, né? Então, isso também é importante, que você dê, né, à sua família, que você possa prover a essa família com seu trabalho, com seu esforço, com seu sacrifício. Outra característica e outro ponto importante relacionado ao trabalho, a ser trabalhador, é que o pai tome um cuidado para que o trabalho não roube, né, o espaço da família, não roube o espaço dos filhos. Sim, é importante trabalhar, mas é importante balancear e equilibrar o seu tempo, né, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de estar com os filhos, com a família, no geral, né? Uma outra característica é que o pai é protetor, né? Que o pai exponha isso, essa proteção, né? Que proteja seus filhos tanto dos perigos intelectuais, aqui na questão emocional, tanto dos perigos físicos, né? Dos perigos que a gente vê, né, na sociedade. E o que seriam esses perigos intelectuais, né? Os perigos das ideologias, os perigos de tudo isso que a sociedade quer implantar, né, na nossa casa, né, nos nossos filhos. E nas mulheres também, né? Além disso, né, os filhos, as filhas, eles veem o pai como um herói, né? Será que as suas atitudes têm demonstrado isso como pai, né? Os seus atos de... Não que você tenha que salvar o mundo, que você tenha que salvar alguém da morte... Não isso, mas pequenas atitudes, né, de heroísmo. Sendo todas essas características, por exemplo, que a gente já mencionou antes, são características de um herói, né, que diante dessa sociedade tão deturpada, luta e persiste, né, para ser virtuoso. Outra característica de um pai é que ele seja seguro de si e que transmita essa segurança para os seus filhos, para sua filha. Na parábola, a gente vê que o pai, ele deixa seu filho livre para tomar suas decisões, né? E se ele não fosse seguro de si, ele não faria isso, ele não deixaria o seu filho tomar essa decisão, né? E essa segurança é tanto emocional como aquela de física mesmo, né? De protetor que a gente falou anteriormente, né? Que o pai seja alguém decidido, né? Alguém que conversa, né? Converse com a sua filha, com seus filhos, e que o deixe livre, né, para tomar as decisões, assim como o pai amoroso fez. Mas o pai, né, o pai que é seguro de si, ele apresenta também com segurança as consequências, né, das escolhas dos filhos. Então é um pai que conversa, um pai que apresenta aos filhos essas consequências e que deixa claro que ele é um porto seguro. É um lugar que a filha, o filho, quando tome uma decisão e acabe se frustrando ou tomando uma decisão errada, ele ou ela saiba que o pai é um lugar, é uma pessoa a quem ela pode recorrer, né? Assim como o pai amoroso fez na parábola, né? O filho tomou sua decisão errada, quebrou a cara aí pela vida, mas o pai estava lá, firme e esperando o seu filho, seguro de si que o filho voltaria ao encontro dele. E outra característica é que o pai seja acolhedor, mas firme. Então, um pai acolhedor é aquele que não julga, que não acusa, né? Assim como o pai amoroso fez. Mas é um pai firme, um pai que corrige, né? Na parábola, nós não vemos que o pai corrigiu o filho mais novo, né? Que saiu e pediu a herança. Mas nós vemos que o pai, ele corrigiu o filho mais velho, que teve inveja do filho mais novo. E certamente, né, é que a parábola não continua, mas certamente o pai, ele corrigiu o filho mais novo e conversou com ele. Olha, filho, você teve essas más atitudes, né, teve essa má atitude,
que você não cometa de novo, né? Conversou com ele, corrigiu, olha, você errou nisso, trabalhe para não errar nisso, se esforce nesse ponto. Então, que o pai seja acolhedor, sim, acolha seu filho nos erros, nas dificuldades, mas que seja firme e corrija. Tem uma passagem em Hebreus, que é em Hebreus 5, versículo 2, que fala assim, ó: Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Aqui falando de Jesus, né? Que conhecia, né, a nossa fraqueza, a nossa ignorância. E o pai é aquele que conhece as fraquezas e os erros, né, do filho, porque é aquele que está desde o início, né, da vida do filho. Ou assim espera-se, né, que o pai esteja desde o início. Então, o pai ele já passou por situações que o filho pode passar, que o filho está passando, então ele não vai deixar o seu filho preso na ignorância. Ele vai exercer o seu papel de pai e sim corrigir e mostrar o caminho seguro, o caminho certo para o seu filho. E a decisão vai ser dele, do filho ou da filha, né? Tratando aqui da mulher, mais especificamente. Outra característica é que o pai, e talvez essa seja a mais importante característica de um pai, é que ele deve refletir a figura de Deus. Ele deve refletir Deus na sua casa. Porque o pai, assim como Jesus, para nós é o sumo sacerdote, aquele que se sacrificou por inteiro por nós, o pai é o sumo sacerdote do lar. É aquele que se sacrifica pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua filha, né? Aqui tratando mais no âmbito feminino. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Que o pai possa refletir a presença de Deus, né? E como que o pai pode fazer isso no aspecto emocional, por exemplo? Impulsionando a sua família à vida de oração, a uma vida com Deus, né? Porque Deus é pai. Deus é pai. Então, a relação pai e filha, e pai e filhos, também nós podemos falar aqui, reflete na relação filha e Deus, né? Na relação filho e Deus também. Então, é muito importante que o pai, desde o início, já busque, né, levar a sua casa, levar a sua família a Deus, né, em direção a Deus. E de uma forma mais prática, como que isso pode acontecer, né? Sendo exemplo, né, de vida de oração, da leitura da palavra, de uma vida sacramental, de orações simples durante o dia a dia, nas refeições, por exemplo, ou antes de dormir. Pequenos gestos ou atos de devoção, como a oração do terço em família, o pai puxar a oração do terço, puxar as orações durante o dia, né, ou nos períodos que tiver com a família. Então, são coisas simples, mas que o pai tem uma importância primordial para que ele possa refletir a figura de Deus na sua família, na sua casa. Outra característica, e a última, mas não menos importante, é que o pai ele demonstre que ama a sua esposa, a sua mãe, as mulheres, né, que são importantes na vida dele. E por que isso é tão importante? Porque a menina, né, aqui tratando especificamente como filha, ela se projeta e ela se coloca no lugar do outro mais facilmente. Isso é próprio da mulher mesmo, né? Ter mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Isso é uma virtude feminina, intrinsecamente da mulher. E se o pai trata bem a mãe, né, a sua esposa, a menina certamente vai se colocar no lugar da mãe, né? E se o pai não trata bem, ela também faz isso. Então é muito importante, né, que o pai ele olhe para sua esposa, para as mulheres também ao redor, a sua própria mãe, né? Que ele tenha um cuidado, um carinho, né? Com as mulheres, e especialmente com a sua esposa, né? Porque geralmente os filhos, as filhas, eles projetam tudo que eles viveram no âmbito familiar nos seus relacionamentos afetivos. Então, se a filha vê, né, tem uma experiência negativa do pai com a mãe, a tendência geralmente é que ela projete isso nos seus relacionamentos afetivos. Então, é muito importante que o pai tenha um trato especial, carinhoso com a sua esposa, né, com a mãe. Então, é importante que você possa fazer isso, você como pai,
em aspectos práticos, demonstrando mesmo afeto, carinho, né, com a sua esposa, a mãe da sua filha, a mãe dos seus filhos, né, nas palavras e nas atitudes, nos gestos mesmo, né, de carinho. Sempre sendo carinhoso nas palavras e nos gestos, né, e principalmente nas palavras, porque as mulheres, elas têm isso, né, essa docilidade, essa atenção maior com as palavras, mas também com gestos. E aqui pode entrar o cavalheirismo, né? Aqueles atos simples, mas também de amor, né? Com a sua esposa, com as mulheres à sua volta. Então, para a gente concluir, nós temos aqui, né, um exemplo para vocês, homens, mais especial ainda, que é o exemplo da figura de São José, que certamente um pai exemplar, né, em todas essas questões, todas essas características que nós fomos falando, né, pensando aqui juntos. José, ele foi, né, um pai zeloso, um pai amoroso, também com Maria e com Jesus, especialmente, né, com seu filho. Então, ele é um exemplo, principalmente nesse ano, né, dedicado a ele, é um exemplo que todos nós podemos recorrer, mas especialmente você que é pai pode recorrer, né? Mas talvez você pode pensar, né, que, nossa, eu não tenho essas características de pai, ou até mesmo eu não tive uma experiência boa com o meu próprio pai, que você possa mesmo não se julgar, porque você não tem alguma dessas características, ou até mesmo não se vitimizar, porque você não teve um contato bom com o seu pai não teve essas características, né, diante da sua família, mas que você tenha certeza de que Deus pode fazer nova todas as coisas. Né? Deus pode e faz nova todas as coisas, e pode começar em você, fazendo isso em você. Além disso, Deus nos dá a graça. Né? Se nós cumprimos a vontade de Deus, a santa vontade de Deus, Deus nos dá a graça. E a vontade de Deus para você é que você exerça a sua masculinidade, que você seja homem de verdade. Deus sonhou com isso. Não é à toa que Ele te fez homem. Então, a vontade de Deus é que você mergulhe mesmo nessa sua missão, né? E cumpra ela de verdade, com todo o coração. Que você exerça a sua masculinidade, a sua paternidade da melhor maneira. Né? Nós erramos, nós vamos ter quedas, mas Deus nos dá a graça de nos levantarmos, né? De nos levantar. E Deus, né? Deus quis se refletir na figura masculina, como homem. Deus nos deu Jesus como homem, né? Para mostrar para nós como humanidade, mas também como nós devemos agir como humanidade, mas como os homens também devem agir, especialmente na sua masculinidade, né? Jesus é o maior exemplo para vocês homens, né? E Jesus nos fala que quem vê, né? Jesus fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então que você, homem, né? Você pai, possa refletir mesmo Deus Pai, assim como Jesus reflete Deus que é Pai, né? Mostra a sua face, né? E nesse ano, né? Como eu já disse anteriormente, o ano de São José, ano desse santo que é patrono da igreja, que pai de Jesus, né? Pai adotivo de Jesus. E eu acredito que esse ano é um ano especial para vocês pais, né? Justamente por todo esse contexto que nós estamos vivendo na igreja, então que você possa recorrer à intercessão de São José. Que você tenha esperança, que você recorra à intercessão de São José para que você possa buscar essas virtudes, né, de ser um pai amoroso, protetor, né, um pai responsável, um pai com todas essas atitudes que nós falamos, né? Porque Deus reconhece como muito importante a figura masculina, né? Não é à toa que diante da Sagrada Família, falando um pouquinho de São José, que o anjo sempre aparecia para José quando tinha alguma dificuldade, quando tinha algum perigo, né, com a vida de Jesus, quando era menino, quando, né, o anjo apareceu para José para resolver as situações difíceis da família. Então Deus conta com você, você é muito importante. Você, pai, é muito importante para sua família e para Deus. Você tem uma missão insubstituível. Mas você não está sozinho. Se você se sente sozinho nessa missão, você não está. Conte com a sua esposa, né? Conte com Deus, porque Ele está aberto. Basta nós buscarmos a Ele, né?
Então, se você tem alguma dificuldade em alguma dessas características, se você tem alguma dificuldade em exercer sua masculinidade, isso que você está fazendo agora, vendo esse vídeo, buscando cursos, já é um passo muito grande. E Deus está vendo isso. Então, se você tem dificuldade, que você possa continuar fazendo isso, estudando, buscando, né, ajuda, buscando ser um homem de verdade, buscando ser um pai de verdade. Então, Deus abençoe e continue acompanhando os vídeos deste curso, que nós iremos também tratar da visão feminina, o que as mulheres esperam dos homens como esposo e também como noivo e namorado. Fique com Deus. Agora nós vamos falar sobre o que as mulheres esperam na versão casada, né? Dos homens e mulheres casados. Quando a gente fala de casamento, né? Quando nós falamos de relacionamento aí a dois, claro que a mulher, ela tem essa característica mais interior, né? O que a gente aprende durante todo o curso da teologia do corpo, essa figura da mulher mais interior, né? Então, os homens já sabem, né? Eu não vou aqui apresentar uma lista do que as mulheres esperam, né? Porque muitas coisas talvez vocês possam pensar: nossa, mas são muito exigentes, né? São muito sentimentais, são muito voltadas para o sentimento. Mas aqui eu queria dividir em 3 partes, né? Essa questão da figura do homem dentro do casamento e a figura também, um pouquinho da figura da mulher. Mas também não é legal vocês talvez pensarem, né? Nossa, como eu disse, é muito exigente, mas de uma certa forma eu preciso olhar para alguém para que eu possa imitá-lo, porque nós sabemos que temos a dificuldade diante do pecado, né, que atrapalhou um pouquinho o nosso relacionamento aí entre homem e mulher, depois, né, de Adão e Eva. Então o relacionamento foi todo afetado. Mas vamos pensar assim: dentro do casamento nós precisamos enxergar um time. Sim, um time. Os dois jogam no mesmo time. Não tem que ter adversário dentro desse time. Não são adversários, né? Não joga contra o outro. Mas sim, verdadeiramente um time. Estão com a mesma direção e o mesmo objetivo, que é ganhar. Os dois têm que ganhar, né? Não existe um vencedor apenas. Ele ganhou, ela ganhou. Numa discussão, numa escolha, numa decisão. Não, é os dois. Então, isso fica bem intencionado. Como eu falei para vocês, nessas 3 dimensões que nós vamos falar, primeiramente, o que eu queria dizer para vocês, homens que estão assistindo: as mulheres, elas esperam do homem atitude. Simplesmente atitude. É normal, muitas vezes, nós nos acomodarmos diante de algo que a gente conquistou, né? Demorou para conquistar. Mas entendam que da mesma forma que vocês conquistaram aquela mulher no namoro, ela é a sua eterna namorada. Então você precisa conquistá-la todos os dias. Sim, todos os dias. Eu me recordo daquele filme que tem aquele ator Adam Sandler, que ele, como se fosse a primeira vez, aquela mulher sofre de uma doença, né, da memória, ela perde a memória e só dura 24 horas. E todos os dias ele faz com que ela se apaixone por ele, né? Porque ela não lembra, ela esquece depois que ela dorme. Então todos os dias ele faz com que ela se apaixone. Claro que é um filme, mas tem um sentido também nisso, que é a conquista. É a conquista do dia a dia. Isso é muito importante. Faz uma memória agora de todas as vezes que você, lá no namoro, você foi atrás da namorada, você ligou, você mandou uma mensagem de bom dia, você mandou uma flor, mandou um presente, enfim, isso é muito comum no namoro. Mas por que isso acaba no casamento muitas vezes? Às vezes isso acaba entrando na rotina. E não, lembre-se que a mulher, ela espera do homem a atitude. Atitude nas tarefas de casa, que é comum, né? Depois que nós casamos, nós temos as tarefas. Então, é natural a mulher ser mais ativa dentro de casa, com as panelas, com a casa, com a limpeza.
o que impede você de chegar um pouquinho perto, se aproximar mesmo desta mulher, né, da sua esposa, daquela que você é chamada a conquistar todos os dias e ajudar? Ajudar a lavar uma louça, ajudar no banheiro, ajudar nas compras, ajudar na limpeza da casa. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não... Precisa ser feito. Claro, acredito que a maioria de vocês aí casados já fazem isso. Talvez aí alguns há muito tempo, né? Mas é necessário ver ainda se você pode ajudar um pouquinho mais. Surpreenda. É isso que as mulheres esperam dos maridos em casa. Surpreenda. Surpreenda com uma atitude de ajuda. Lembra lá do time, jogando no mesmo time? Surpreenda ela. Tenho certeza que ela ficará feliz, como eu fico feliz quando eu sou surpreendida, né? E muitas vezes isso cai no comodismo. Vamos tirar isso. Vamos tirar o automático. Vamos tirar o cotidiano, aquilo que nos faz, sabe, sermos ali monótono apenas, fazendo todo dia a mesma coisa. Não, vamos surpreender. Sejam criativos. Surpreendam dentro de casa. E uma outra coisa também, como eu dizia para vocês no começo, é a mulher ser mais voltada, né, para o interior. Mas vamos entender um pouquinho aqui, homens. Quando nós falamos que a mulher é mais sensível, nós estamos falando de uma característica biológica, de uma característica espiritual, interior da mulher. Claro, você não é uma pedra. Você tem sentimentos. Você também tem sentidos aí sensíveis, como os olhos, né, o olhar, né, o coração, assim que a gente fala de guardar no coração, às vezes uma mágoa, um ressentimento, às vezes o homem tem uma dificuldade um pouquinho, às vezes, de pedir perdão quando erra, né? Não que a mulher também não seja, né, mas a maioria das vezes a mulher é mais aberta. Mas vamos entender que a mulher, ela é interior. Foi Deus quem criou assim, né? Como nós aprendemos na teologia do corpo, até o próprio órgão genital da mulher é interior, porque ela é voltada para o interior. E o homem, o órgão masculino, é exterior, então ele é voltado para o externo. Já é um chamado de ir ao encontro, já é um chamado de ir à busca. E você, homem, tem um papel tão importante dentro do casamento, que nós vamos usar o exemplo do esposo dos esposos, que é o próprio Jesus Cristo. É ele que você deve imitar. E eu queria deixar para você aqui aquilo que Jesus deixou como exemplo, que você pode aplicar dentro do seu matrimônio, que é o que a mulher mais espera, como eu disse para você lá no comecinho, a atitude. Jesus, nosso Deus, ele é um Deus de atitudes. É ele que vem ao encontro da humanidade decaída. É Deus que vem ao encontro do seu povo, o povo de Israel. É Deus quem conquista o povo. Não é assim que nós aprendemos a teologia do corpo? Pois bem, assim também você, homem. Você precisa conquistar a sua esposa. Você precisa ir ao encontro dela. Mas, como Jesus fez. E como que Jesus fez? Vamos lá lembrar. Vamos lembrar daquilo que Jesus fez para alcançar a humanidade tão ferida. E a mulher também, muitas vezes tão ferida. A mulher tão ferida afetivamente, a sua afetividade tão machucada, muitas vezes por questões de traumas que viveu na sua infância, ou até mesmo de situações do próprio casamento que geram traumas, a falta de perdão, a falta de conversa, de diálogo, a falta de sinceridade que parte muitas vezes de vocês, homens, de não serem sinceros. Quantas feridas a mulher carrega? Lembra lá, interior. Ah, mas por que a mulher é assim, toda sentimental? Olha, meu amigo, isso você precisa aí conversar diretamente com Deus, porque Ele que nos criou assim. Somos dotados de sentimentos e sentidos. Jesus, quando Ele vai ao encontro, Jesus, Ele não tocava nas pessoas muitas vezes para curar, porque Ele sabe que nós somos dotados de sentimentos. Então o toque é importante, sim. Dentro do casamento nós também queremos ser tocadas. Nós também queremos ser alcançadas. E o toque é o carinho. Quantas vezes isso falta no casamento? Por quê? Entra novamente naquela rotina, entra novamente naquilo que já conquistei e acabou. O casamento não é ali somente no altar. Ele precisa ser aplicado no dia a dia.
E falta esse toque. Olha para Jesus, veja quantas vezes ele fez isso, meu irmão. Ele tocou e o toque de Jesus curou. Quantas vezes Jesus falou pela sua boca santa e sua palavra foi palavra de salvação e é palavra de salvação. Então, no ouvir, as pessoas ouviam, as pessoas eram alcançadas. Fale também, elogie sua esposa. Fale como ela é bonita, fale como ela é importante. É importante você falar. Abra a boca, homem. Abra a boca dentro do seu casamento. É importante você falar. Jesus falou. O esposo dos esposos alcançou tanto pela palavra. Jesus tocou, curou. Seja também você instrumento de cura. Lembra lá da sua esposa. Talvez você não seja tão ligado a essa questão de sentimentos, mas para as mulheres isso é importante, sim. É importante. Então, valorize isso também. Não é porque você não tem essa coisa de se importar muito. Mas a mulher se importa, sim, com muita coisa. A mulher lembra detalhes, lembra datas, lembra até a roupa que ela estava há 10 anos atrás no encontro que ela teve com você. E você precisa fazer um esforcinho, não cair no comodismo. Olhe para o esposo dos esposos. O esposo dos esposos que é o próprio Jesus. O esposo das nossas almas. Ele é quem você tem que ter como referência. Claro, a gente não está aqui para exigir de vocês algo impossível de ser feito. Não é algo impossível, mas é possível. E eu te pergunto, você, mais uma vez, você tem tocado, você tem sido instrumento de cura? Nós podemos ser instrumentos de perdição, sabia? As mulheres podem ser instrumento de perdição para muitos homens. Infelizmente, homens também podem ser instrumento de perdição para as mulheres. Mas você e eu também podemos ser instrumentos de salvação. Sim, Deus pode utilizar da nossa palavra, do nosso olhar, do nosso gesto, do nosso tocar para alcançar aquele que está ferido. Será que a sua esposa ela não está ferida? Será que sua esposa ela não está magoada? Será que a sua esposa não está sentindo falta deste toque? Lembra lá do toque de Jesus que curava? Será que você tem tocado na sua esposa, tem acariciado? Será que você tem realmente, meu irmão, falado para ela que é importante, que ela é algo, sabe? Às vezes falta palavras, é difícil às vezes falar, né? Mas faça um esforcinho. Faça o esforcinho de falar, porque é importante. Só essas duas características que eu queria dizer para vocês. O falar, e assim a mulher escuta, porque você conquista pelo ouvido. A mulher você conquista pelo ouvido. De vocês é mais fácil, né? Que é o sentido mais aguçado no olhar. Mas a mulher você tem que falar. E às vezes a gente não escuta mais. E às vezes abre brecha para um monte de coisa, desconfianças. E vocês vão fechando-se em si mesmos. E vai faltando o carinho. E o carinho é importante, o toque é importante, o falar é importante. Falem, abrem a boca dentro de casa. Não achem que a conquista foi só no namoro e lá terminou no altar. A gente sente falta. A gente sente muita falta de carinho, de toque, de olhar, de falar. É importante. E o primeiro que eu disse para vocês, a atitude. Vejam as suas atitudes dentro de casa. Tanto nessa realidade de cotidiano, nessa realidade de tarefas dentro de casa. Vejam se realmente vocês ajudam. Veja se realmente sua esposa não está sobrecarregada, se está tudo para ela. Faça um esforcinho. Um pequeno testemunho. Quando eu casei, meu esposo, ele tinha mais o contato com a cozinha, né? Eu nunca fui assim muito chegada em cozinhar, não, porque eu também nunca tive muito interesse. Realmente, nunca foi uma coisa que me atraía. Mas eu tinha outras tarefas dentro de casa, trabalhava fora. Hoje já trabalho dentro de casa, tenho a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar em casa, né, junto com meu esposo. E é muito bom a oportunidade que Deus nos está dando nesse tempo. Temos crescido bastante. Mas eu tinha muita dificuldade assim de me aplicar dentro da cozinha. Tinha uma certa resistência. E meu esposo já não, bem mais aberto, bem mais, ele eu via que era prazeroso para ele a cozinha. Mas aí, olha que coisa. Na quarentena, né? O ano passado, em 2020, eu comecei a me aproximar mais da cozinha.
que é próprio da mulher cozinhar, né? Não que não é regra que toda mulher tem que cozinhar, não é assim, né? Às vezes o homem gosta também. Mas eu comecei a me aproximar mais. E isso foi mexendo comigo. E eu fui aprimorando, e hoje já cozinho muito mais do que ele, né? De cozinhar mais. Mas por que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu tive uma atitude. Eu poderia ficar acomodada pra sempre, só esperando do meu esposo, né? E comer o meu básico. Mas eu tive atitude. Então vocês vocês ainda mais podem fazer atitudes. O que mais precisa realizar? O que mais é necessário? Dentro de casa, as tarefas. Às vezes sua esposa está sobrecarregada. Então, pense um pouquinho sobre isso, tá bom? E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Que não percam a esperança. Talvez o que eu disse para vocês sobre essa realidade, né, de se espelhar em Jesus, que é o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor, nosso Deus. Mas ele se fez humano, né? E ele fez humano para nos ensinar como ser humano. E é o sonho de Deus, o casamento é sonho de Deus. Tivemos uma barreirinha ali, que é o pecado, mas foi rompido em Jesus. Jesus quebrou todas as consequências. E hoje somos chamados a crescer juntos, a amadurecer. Eu não sou a mesma esposa do primeiro ano de casamento. Hoje nós somos casados há 5 anos, eu e o Thiago. E eu sou diferente, porque com certeza Deus, Ele está ali reinando na minha casa, com todas as nossas limitações, nossas dificuldades, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo. E é muito importante. É muito importante. Eu poderia aqui, como eu disse para vocês no início, pegar uma lista e falar tudo aquilo que as mulheres esperam de vocês, em todas as realidades, sentimentos, sinceridade, muitas coisas. Mas eu quero deixar esse desafio para você perguntar para sua esposa. Realmente, o que você deveria realmente fazer? O que você perguntar a ela? O que você espera de mim? Pergunte para ela, porque às vezes a realidade dela não é tão complicada assim. Mas a realidade dela é mais simples do que você imagina, né? Eu sempre costumo falar para o meu esposo que são as pequenas atitudes. São as pequenas atitudes que fazem a diferença. É um copo de água, é um cafezinho que ele faz, é algo simples. Também é uma surpresa, um bombom, alguma coisa. Isso se perde no casamento muitas vezes. Não deixe isso se perder, porque isso faz muita diferença. Isso dá força para o amor. Isso dá força para a decisão que vocês tiveram lá quando vocês disseram sim no altar. São essas coisinhas, são gotinhas de dia a dia. Então, eu convido você a olhar para Jesus e não perder a esperança. Não perder a esperança. Não se sentir, sabe, a pessoa pior do mundo. Ai, nossa, eu sou um monstro. Ai, eu não sou nada disso. Ai, eu não sou cavaleiro. Ai, eu não abro a porta para minha esposa entrar no carro. Não. Mas de fato, meu irmão, de fato, olhar para Jesus e não perder a esperança. Porque o Senhor tem muito para transformar no seu coração, no seu casamento com a sua esposa. Tem muito. Às vezes o caminho é grande, a tarefa é grande. Mas, para concluir, tenha atitude. Tenha atitude no seu casamento. Tenha atitude nas tarefas. Tenha atitude no diálogo. Segundo, olhe para sua esposa. Fale. Abra a boca. Elogie. Converse. Não deixe que ela fique conversando somente com as amigas ou qualquer outra pessoa. Converse você com ela. Converse, abra a boca, fale que ela é importante. Seja instrumento de cura de Deus no seu casamento, pela sua boca, pela sua palavra. Toque na sua esposa. Não somente quando você tem seus interesses, mas toque no dia a dia. Passe a mão no rosto dela. Fale que ela é bonita. Fale que você é feliz. Toque nela. Abrace. Não abrace somente num aniversário, não abrace somente em datas comemorativas. Abrace mais durante o dia. A mulher também gosta de ser abraçada. Por você, pelo seu esposo. Abrace, toque. Toque na sua esposa. E terceiro, não perca a esperança. Não perca a esperança, olhe para Jesus. Ele é o esposo dos esposos e Ele pode te ajudar a ser o esposo que Ele sonhou para você ser um dia com a sua esposa. Tá bom?
Fica o meu abraço e minhas orações para vocês, meus queridos. Deus abençoe. Olá, eu me chamo Maria e vou dar continuidade ao tema que a mulher espera do homem, falando um pouquinho que a mulher espera de um namorado, né, que é a realidade a qual eu vivo hoje. Certamente você já viu a Gabi falando sobre o que a mulher espera de um esposo, certamente também você já ouviu a Mari falando que uma mulher espera de um pai, mas antes de ser pai, antes de ser esposo, é preciso ser um bom namorado. E eu separei alguns tópicos aqui pra gente falar. A Gabi provavelmente já falou que dentro do casamento, muitas das vezes, o homem ele tende a perder um pouco aquela questão de conquistar a mulher, né? De estar todo momento ali tentando conquistar a mulher, isso dentro do casamento. Mas muitas das vezes, assim, quase sempre, isso acontece até mesmo no namoro, né? É muito natural dentro do namoro, no comecinho a gente vê o homem tentando conquistar a mulher, o homem sempre ali em busca da mulher. Mas depois que se conquista, né, acaba mesmo deixando de lado um pouco esse comportamento, essas atitudes de conquista. E isso é uma coisa que pega muito para a mulher, né? Principalmente porque a mulher ela está acostumada com os tratos do pai, com os tratos do pai amoroso. Então ela tende a sempre projetar a relação dela com o pai nos seus relacionamentos. Então se ela tem um relacionamento com o pai, um relacionamento mesmo bom, um relacionamento ao qual o pai sempre está ali mimando, né, aquela mulher, sempre está ali tentando ali todo momento conquistar a filha, estar com a filha, é isso que muitas das vezes ela espera de um relacionamento amoroso, né? E não acontece devido à falta de atitude muitas das vezes dos homens, o que é natural, né? O que nós mulheres com certeza entendemos que é natural, mas que muitas das vezes deixa mesmo a faltar para nós. Outro ponto também que eu separei aqui é que a mulher sempre espera que o homem leve ela a Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil para a mulher, muitas das vezes, colocar o homem no lugar de Deus do que o homem colocar a mulher no lugar de Deus. Como a mulher ela é muito mais sentimental que o homem, quando a mulher ela é muito mais voltada aos sentimentos, muitas das vezes ela coloca o homem num lugar que não é dele. Muitas das vezes ela deposita no homem todas as suas carências, todas as suas dores, todas as suas expectativas. E acaba colocando o homem no lugar de Deus muitas das vezes na sua vida, tornando aquele homem ali um ídolo, né? Não um ícone, né? Que leva ela a Deus. Então a mulher sempre espera que o homem tenha a atitude de levá-la a Deus. Sempre conduza ela a Deus, sempre convide ela mesmo a estar mais próxima de Deus. Outra coisa que a mulher sempre vai observar no namorado é como são os seus relacionamentos com os seus pais, principalmente com a sua mãe, pois nós temos em mente que toda vez que o homem ele trata bem a sua mãe, ele tem um bom relacionamento com a sua mãe, assim também ele terá quando ele for casado, assim também ele vai tratar bem a sua esposa quando ele for casado. Então nós, mulheres, sempre observamos isso no período de namoro, né? Como o homem ele costuma tratar a sua mãe, ter o seu relacionamento ali com a mãe e com o pai, porque isso é muito importante. E é nessas atitudes que nós percebemos se de fato nós devemos continuar esse relacionamento e levar esse relacionamento até o altar. E principalmente o que mais as mulheres esperam do homem é a atitude. Eu tenho certeza que quando a Mari falou sobre o pai, ela tocou no assunto da atitude, a Gabi também certamente tocou no assunto da atitude quando falou do esposo, e no namoro isso também é super importante, né? O homem demonstrar atitudes para a mulher. É lógico que as atitudes um pouco mudam, né, conforme o estado de vida da pessoa. Dentro do casamento, ou o homem ele sendo pai, tendo seus filhos, as atitudes mudam e certamente também toma uma importância maior. Dentro do namoro, começa mesmo com umas atitudes menores, mas que mostram muito para a mulher. Por exemplo, quando o homem ele vai levar a mulher no cinema e o homem ele escolhe o filme, ele chega para a mulher e fala, olha, vamos no cinema hoje, vamos assistir o filme e tal. Quando ele mesmo toma essas atitudes simples, a mulher ela se sente mais segura. Ela tem certeza que ele tomando essas atitudes simples, ele pode também tomar atitudes mais importantes dentro do relacionamento. Então a mulher sempre espera do homem atitude. Seja essa simples, seja mais importantes, pois a mulher espera se sentir segura com o homem com quem ela está. Ela espera se sentir segura, ela gosta mesmo da segurança que esse homem passa a ela. E que você possa também refletir se você de fato tem buscado ser atencioso com a sua namorada, se você tem buscado mesmo ter um relacionamento saudável com os seus pais, se você tem buscado ter atitudes próprias de um homem dentro do relacionamento.
E também, muitas das vezes, né, você deve estar pensando, nossa, mas a minha namorada que é mais complicada do que eu, minha namorada precisa melhorar nisso, naquilo. Mas eu tenho certeza que se você assumir a sua missão quanto homem dentro de um relacionamento, a sua namorada com certeza vai olhar para você e vai entender a missão dela também. Pois é o que a teologia do corpo nos ensina, né? Quando o homem, ele vive a sua missão, a mulher consegue enxergar nele, né? Ele vivendo a missão dele, ela consegue enxergar a missão dela também, né? E assim também acontece com a mulher. Quando a mulher vive a missão dela na vida dela, o homem consegue enxergar para ela e entender a missão dele quanto homem. Então que você possa mesmo buscar dentro do seu relacionamento, dentro do seu namoro, viver esses pontos e entender também o que a sua namorada espera de você.